Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço, o espaço do Painel Imagem e Credibilidade, é um espaço da comunicação. Para quem faz comunicação, para quem gosta de comunicação, para quem está envolvido com comunicação, mas de uma certa forma com quem faz, com quem participa necessariamente de tudo aquilo que orbita a comunicação. Então, hoje nós estamos aqui satisfeitos porque temos dois convidados, diferentemente dos episódios anteriores, onde estavam aqui o Estevão Damasio, o Alexandre Mota e um convidado. Nós hoje não temos o Estevão Damasio, que hoje, por algum motivo, ele precisou estar ausente, mas nós teremos dois convidados. E é com eles que eu vou falar agora, que eu vou apresentá-los e colocá-los na tela juntos, para que eles possam se apresentar no tema que nós propomos para que possamos discutir. Sejam bem-vindos, Luiz Roberto Fava e Marcos Vinícius Pinto, o Marcão. Sejam bem-vindos ao Painel Imagem e Credibilidade, meus amigos. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse episódio vai estar postado a partir das 21 horas de hoje, então as pessoas que vão estar nos vendo provavelmente vão estar na parte da noite também. Como vai, Fava? Sejam bem-vindos. Tudo bem, Alexandre, muito obrigado. Oi, Marcão. Boa noite, todo mundo. Boa noite, quem está aí assistindo. Obrigado pela oportunidade, Alexandre, da gente poder conversar, eu e o Marcão podermos conversar sobre uma nova ideia, uma nova provocação para provocar mais disrupção do que já está acontecendo no mercado. É verdade. E para a gente poder dar o recado direto, o tema de hoje é bastante interessante. Como as energias individuais do seu time podem potencializar a sua organização. A audiência do Painel Imagem e Credibilidade, Fava e Marcão, é composta de inúmeros perfis de profissionais. A gente atua direto no LinkedIn, mas fica com o nosso conteúdo postado lá no ICTV do Imagem e Credibilidade no YouTube. Diversas pessoas. E nós, então, dentre os perfis que nós temos vários líderes, candidatos a líderes, pessoas que fazem as coisas acontecerem dentro da organização, e é importante que hoje essa proposta que você está dizendo, Fava, a gente possa trazer para aqueles que estão nos assistindo agora, e para eles poderem entender como isso pode fazer com que a organização deles, primeiro eles, como profissionais, como pessoas, etc., possam desempenhar bem os seus papéis, mas que necessariamente no que isso pode trazer de benefício para a organização onde eles estão trabalhando. Mas eu queria, antes de entrar no tema, eu queria fazer uma pergunta para você, Fava. Eu entrei lá no seu LinkedIn e verifiquei lá duas coisas. Primeiro, uma frase eu queria que você explicasse para mim aqui: lidergia, a energia que emana da liderança. Como é que é isso? Como é que é isso? Como diz o nosso amigo Casari, que porra é essa? What porra is that? Esse é um bom fio para você puxar na meada, Alexandre. Opa, com certeza. Tanto é que quando eu fiz a live com o Casari, ele começa exatamente como você começou, né? Vamos legal, buscar a resposta para que porra é isso. Bom, é isso aí. Vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma forma bem rápida. Eu tive durante toda a minha vida assim, algumas fases muito interessantes. Uma delas foi há muito tempo atrás. Eu fui um praticante da yoga e a yoga me ensinou algumas coisas que depois, com o correr do tempo, eu vim descobrindo para chegar simplesmente a uma conclusão bem básica, não é? Todas as nossas ações, elas são resultados dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É o famoso pensar, sentir, agir, para termos resultados, alcançarmos objetivos, batermos metas, enfim. O que eu pude perceber
é o seguinte, que as empresas, todas elas buscam atingir objetivos, buscam aumentar a sua produtividade para obter lucro. Senão, uma empresa que não pense em lucro, em produtividade, realmente ela não tem razão de existir. Mas o que é importante a gente perceber é que tudo que é feito por seres humanos que pensam e sentem. E todo pensamento e todo sentimento vem em forma de ondas, não é? Como explica os princípios da física quântica. Então, o que basicamente a lidergia é partir de como a energia das pessoas que agem para produzir resultados são, vamos dizer assim, materializadas, entre aspas, no seu tipo e na sua quantidade, não é? Por isso existem pessoas que conseguem, num período de 8 horas, trabalhar 6, porque são mais produtivas, ou seja, são mais ágeis no gasto da sua energia, tipo e quantidade, do que outras. Por isso que vem a lidergia, a energia que emana da liderança. Ou seja, o líder vai gerir a sua própria, que eu chamo de eunergia, que é a soma da energia física e da energia mental. Ele vai gerir a sua própria energia e vai inspirar e motivar seus liderados a também empregarem as suas energias. Por isso eu chamo de energia, porque é individual. Eu tenho a minha, você tem a sua, o Marcão tem a dele, e cabe ao líder, então, conhecer mais profundamente os membros da sua equipe e, naquilo que estiver faltando, ele injetar a dele. Naquilo que estiver sobrando, fazer com que o liderado manifeste mais a sua energia. E cabe, então, a esse líder fazer essa gestão de pensamentos e sentimentos que vão gerar ações para buscar os resultados. É por isso que no livro da lidergia eu uso uma figura, né, que eu chamo de líder seringa, né? A seringa, né, ela tem duas funções básicas. Uma é injetar medicamentos, né? E a outra é retirar sangue para você fazer exame de laboratório. Então, o que o líder seringa faz? Ele injeta a sua energia positiva, aonde existe energia negativa, e retira a energia negativa para que o ambiente não se torne tóxico, não é? Todo mundo escuta falar que o líder tem que tirar o melhor que existe em cada liderado, mas ele também tem que tirar o pior para que o melhor prevaleça. Daí vem essa analogia da lidergia, do líder seringa e essas coisas todas. Então, é simplesmente onde eu consegui unir alguns ensinamentos do yoga e outros ensinamentos da física quântica, porque vocês sabem que na física quântica é um mundo de possibilidades, e as possibilidades são invisíveis. E o que é invisível também é a nossa energia. Então, essa ideia de você navegar dentro de um universo de possibilidades e poder materializar isso tudo. É isso aí, bacana. Fava, isso é fenomenal. Quer dizer, você não faz nada, e se nós entendemos que o mundo, tudo que fazemos, tudo que temos nesse mundo é energia, né? Nós temos que ter um tratamento bem cauteloso, bem cuidadoso, mas também bem objetivo com isso. Claro. E utilizando essas forças para que o nosso desenvolvimento pessoal e profissional dentro da organização possa avançar, isso é o melhor dos mundos, com certeza. Mas eu queria fazer agora a pergunta para o Marcão, que está aqui do meu lado. Marcão,
você você é também um consultor, também está se envolvendo agora com mentoria. Fala para nós um pouquinho o que te fez ir na direção do Fava no que diz respeito ao entendimento da utilização da energia dentro de uma expertise que você tanto conhece, que são as organizações. Fala um pouquinho para nós disso. A questão toda, o Alexandre, é que o Luiz tem essa visão da questão da energia, e essa energia vamos dizer, se você pensa como aura, você pode, no final das contas, ter as auras das pessoas somadas, gerando a aura da organização. Quando a gente pensa em questões de metodologia ágil, em espírito de equipe, em desenvolvimento de um trabalho coletivo, cooperativo, de inteligência cooperativa, coletiva e coisas assim, a gente percebe que quando a gente foca no todo, ao invés de em cada peça individual, a gente tem o potencial de ter um resultado que ultrapassa muito a soma das questões individuais. Então, a contribuição individual, ela pode ser extrapolada, ela pode ser amplificada quando somada às dos outros, que é isso que o Luiz está dizendo. Então, quando nós nos encontramos para escrever esse livro, ficou muito interessante o foco dele trazendo a energia e a minha abordagem trazendo essa energia evoluindo a estrutura da empresa, em que, se a gente pensa que todos são parte da mesma coisa, se todos têm o mesmo objetivo, seja porque o empresário quer ganhar dinheiro, seja porque a pessoa quer manter o emprego dela, seja o que for, a empresa tem que existir e tem que ter um resultado comum. E esse resultado comum, ele pode ser compreendido como sendo esse somatório de forças, esse somatório de energias com o objetivo que é a empresa existir, que é ter mercado, que é vender, e todos evoluírem juntos. O que tem nessa nova proposta, né, que eu acredito que, de novo, tem pouco, mas a abordagem é que é uma coisa nova, é olhar para isso, entender que todos são parte da mesma coisa. Como Gandhi dizia, não bata numa pedra, todos nós temos a mesma coisa, eu sou a pedra sou eu. Então, quando o funcionário está revoltado com a empresa, ele está revoltado com ele mesmo, porque é dali que ele tira o sustento, é dali que ele tem as amizades, é ali que ele vive. Quando o empresário quer explorar o funcionário, ele está explorando ele mesmo, porque no final das contas, a empresa existe em função do todo. Então, é essa a questão que a gente está discutindo. Está propondo. Eu queria fazer uma provocação para o Fava, mais ou menos assim, que a gente até antes de começar o episódio estava falando. Eu tenho um ponto de vista, analisando um pouco, entendendo o que vocês estão falando, estudando um pouco da filosofia do ágil, da implementação da metodologia ágil. Vocês acham, eu queria fazer essa provocação, vocês acham, especificamente, desculpa, Fava, você acha que essa proposta, ela necessariamente, ela pode estar, pode ser, por exemplo, uma proposta de transição dessa mudança do tradicional para o modelo ágil? Porque vamos entender assim, a proposta é de empoderamento pessoal, a proposta é de uma consciência do poder que a energia individual tem. Ao mesmo tempo, eu estou no processo da empresa, eu estou dentro desse gerenciamento de mudança de cultura, de mudança, né, necessariamente, mas isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Eu não posso desligar a chave aqui, ligar novamente e estar com esse novo pensamento. Isso é progressivo, essa consciência ela é progressiva, você acha que ela, primeiro, ela poderia de fato se encaixar nesse momento de transição para a metodologia ágil, a aplicação da filosofia ágil? E segundo,
quanto tempo, de alguma maneira, você percebe que o ser humano, o colaborador, pode sentir que, de fato, se empoderado, ele faz a diferença? São duas perguntas. Bom, eu sou muito franco a você, Alexandre, porque a primeira coisa que eu acho que deve ser levada em consideração é autoconhecimento. Sem isso, você não tem como avaliar todo esse processo que você está colocando. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que também é super importante, que muito pouca gente se dá conta na própria vida, e mesmo dentro do ambiente corporativo, ela vem traduzida numa frase de Saint-Exupéry, que está lá no livro dele, o mais famoso, O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível para os olhos. E esse essencial, sem sombra de dúvida, na minha visão, é a energia que nós carregamos, tanto a nossa energia física como a nossa energia mental. Então, se você tiver autoconhecimento, você vai saber como você está gastando a sua energia em alguns pontos que são fundamentais e que a gente fala no livro. É descobrir o seu dom, descobrir a sua vocação, descobrir a sua missão, ver se você é uma pessoa que tem entusiasmo, se você é uma pessoa engajada naquilo que você faz, se você tem a capacidade de trabalhar em estado de flow. Então, são várias características que a pessoa precisa descobrir inicialmente para depois se encaixar numa determinada metodologia. Agora, que o mundo está mudando, que a gente está saindo da fase de comando e controle para uma metodologia mais ágil, de inteligência coletiva, de colaboração, não é? E esse colaboração, eu falo muito claro no livro. Mas ela vem assim, mais labor, mais ação. Então, colabor é trabalhar junto, mas se você não tiver muito consciente essa parte da ação, que é o emprego da tua energia, realmente a coisa não vai funcionar. Então, esse conceito de agilidade que as empresas estão, aos poucos, não é? Pondo na sua pauta, na sua cultura, ela tem que estar muito consciente daquilo que cada um vai poder oferecer. Como o Marcão disse, a ideia é do todo. Agora, cada um é um, na sua individualidade. Então, esta agilidade, ela não vai se dar da noite para o dia. Por quê? Porque cada um vai ter que perceber o tipo e a quantidade das suas energias que ele vai ter que colocar para atingir o objetivo da empresa, mas de uma forma colaborativa, com autonomia e, acima de tudo, com autoconhecimento. E isso, eu estava me referindo há pouco, antes da gente começar a fazer a gravação, né, tentando entender, por exemplo, fazendo uma analogia com aquele filme Avatar, não estamos fazendo propaganda aqui, mas com aquele organismo, né, para a gente entender que é um todo. Sim. Então, quando você percebe que é um todo, que você já tem a consciência de que é um organismo vivo, aquela organização também é uma reunião de organismos vivos e, portanto, também é uma organização. Ela precisa estar equilibrada para poder desempenhar o papel que necessariamente precisa ter no mercado, né? Mas aí eu também tenho uma outra coisa, e aí eu também puxo um pouquinho para o Marcão. Marcão, aí a gente está falando de não mais uma liderança top-down, mas aí a gente está falando de uma liderança horizontal. Né? Como é que eu posso necessariamente reforçar, como é que o líder pode se engajar dentro dessa proposta que vocês estão trazendo, que vocês trouxeram nos Três Mosqueteiros, para poder desempenhar o papel que necessariamente precisa desempenhar com a sua equipe? Alexandre, eu vejo que nós temos situações diversas
nesse cenário, nós temos um pior caso de organizações que nunca vão funcionar assim. Tipo assim, me ocorre um exemplo, as empresas de transporte coletivo, os ônibus. Você tem um motorista de ônibus que está ali no dia a dia, naquela fumaça, naquele trânsito, naquela confusão, pensando na empresa como um todo, isso é praticamente inviável. Um exemplo contrário, a gente tem a fama hoje, né? Eu não trabalho lá, mas a fama da Google é isso, que os times trabalham na hora que eles querem, do jeito que eles querem, no horário que eles querem, e que eles produzem demais, produzem muito, são inovadores, etc. Então, o nosso ponto está entre esses dois, o motorista de ônibus e a Google. É uma empresa que pode ter um potencial de ter essa transformação para ter um resultado melhor, é lógico. E eu vejo que um exemplo hoje são as startups. Startup que dá resultado hoje, ela tem muito esse espírito. Todos são atuantes, todos são proprietários, todos são donos do produto, todos estão verificando aquele resultado. O difícil, então, é quando não é startup, não é motorista de ônibus e não é Google. Uma empresa normal, um comerciante, um varejista que está aí no mercado hoje, que teve as portas fechadas pela pandemia e está reagindo aí, e aí teve muita dificuldade para manter os funcionários. E aí a gente percebe, se o funcionário tiver gratidão por essa situação, por não ter sido demitido, está vendo ali que o funcionário... Teve caso aí de empresário, né, que vendeu carro, vendeu outras coisas para poder manter ali os funcionários existentes ali na estrutura. E isso, se as pessoas entenderem que isso é para o bem de todos, eu diria que é instantâneo, não precisa ter um tempo. A coisa acontece de repente. Tem empresa que tem uma visão de escravo, senhor escravo, mas que ao implantar um programa de participação nos lucros, você percebe que é uma mudança, e é uma consciência que gera que é uma energia nova que contamina todo mundo, mesmo que seja em função do dinheiro, porque o espírito muda. E aí, se o empresário vê que aquilo ali está dando resultado, ele também vai compreendendo. O que pode fazer falta nesse contexto são os mentores, os coaches, a gente lá como consultor, né, puxando a sardinha para o nosso lado, a brasa para a nossa sardinha, são os consultores para poder orientar nesse caminho. Mas eu vejo que o mundo está caminhando para isso, quase que praticamente se autoguiando. Aquele exemplo que eu te dei antes de começar aqui da Globo, né, daquela mensagem de fim de ano, todo mundo ali cantando, hoje é o novo dia. Qual que seria o novo cenário? O Boni está lá, seriam os administradores estarem lá, os porteiros estarem lá, todo mundo com uma energia para uma empresa só. O Brasil é complicado porque a gente tem a cultura da lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem. Então tem que gerar agora uma lei anti-Gerson, né? Todo mundo leva vantagem quando todo mundo leva vantagem. Porque aí você vai ter uma mudança na linha dos três mosqueteiros mesmo, né? Um por todos, todos por um. Ok? Isso é perfeito, entendimento claro, claríssimo. E quando você vê o papel do líder, bom, vamos dizer que nessa vida que nós estamos, no contexto contemporâneo onde nós estamos, aquele que ainda é chefe, ele está no período Jurássico, né? Ele está lá no Jurássico, no Jurassic World, né? No mundo dos dinossauros, ele está lá atrás. Se ele já se autodenomina líder, ele precisa necessariamente, né, Fava? Ele precisa ter a consciência do potencial que ele tem de entrega para a equipe, né? Como é que ele, líder, tendo essa consciência, pode transmitir esse empoderamento para a sua equipe e para que eles sintam que esse organismo, para que eles passem a ser um organismo só. Então, seja necessariamente como eu coloquei lá no post, no LinkedIn, a provocação que eu fiz lá, seja um time ou uma orquestra, como você quiser colocar. Como é que ele pode fazer isso, Fábio? Bom, eu vou te contar aquilo que eu vejo de uma forma muito particular. Existiu, já é falecido, um psicólogo americano chamado David Hawkins. E esse psicólogo, ele conseguiu medir
através de uma metodologia que não vem ao caso, a frequência dos sentimentos e das emoções humanas. E ele conseguiu medir desde o sentimento mais baixo, que é a vergonha, que media 20 Hz, até o sentimento mais alto, que seria a iluminação na faixa de 700 para maiores frequências, de 700 em diante. E nessa escala, ele tem 2 pontos que eu refuto como fundamentais dentro dessa colocação que você está fazendo. Ao nível de 200 Hz está a frequência da coragem, e ao nível de 500 Hz está a frequência do amor. Todo líder, quando quando ele começa a sair do seu papel de chefe, como você colocou, é sinal que ele está subindo na escala das emoções ditas negativas ou inferiores para chegar no ponto de 200 Hz. Nesse ponto, o Hawkins descreve o seguinte: é a partir dessa frequência que a pessoa começa a não olhar o seu ego, ele começa a ampliar a sua visão para o próximo. E aí ele vai subindo, não é? Ao ponto de 500 Hz, que é a frequência do amor, o amor incondicional, né? O amor búdico, o amor transcendental. Então, eu divido essa escala, em termos de liderança, em 3 níveis. De 20 a 200 é o chefe, é o jurássico, é aquele que o impositivo, um egossistema. De 200 a 500 Hz, que já começa a haver uma expansão do eu como líder, tá? A partir de 200 Hz começa a existir a liderança como a gente tem visto hoje, onde uma das características, e que se fala bastante, seria a inteligência emocional. Então, nesse intervalo de 200 a 500 está a figura do líder. Agora, à medida que você vai evoluindo e crescendo como ser humano, e mesmo como líder, passando por essas várias fases, que você chega no patamar de 500 Hz para cima, você passa a ser um líder que vê muito mais a alma dos seus liderados, a sua própria alma e a alma dos seus liderados. E aqui, nessa faixa de 500 Hz para cima, que se situa um outro tipo de inteligência que veio agregado com as inteligências anteriores, que era o QI e o QE. É nesse nível que você começa a desenvolver a sua inteligência espiritual, que é o conceito da Donna Zohar e do Ian Fleming, agregado à inteligência vibracional, coisa que ninguém fala em liderança, tá certo? Mas que é um outro tipo de inteligência onde eu posso escolher, né? Inteligência vem de interledere, entre escolhas, né? Então, eu posso escolher em que nível eu vou colocar o meu sentimento naquele momento onde eu estou liderando. Então, essa liderança que se situa acima dos 500 Hz é aquilo que eu chamo de liderança transcendente ou liderança invisível. Nesse nível, você sai do ego-sistema lá de baixo para um ecossistema onde liderados e missão se fundem numa coisa toda. É muito difícil isso, eu concordo, tá certo? Mas eu acho que nessa implementação de mudança de cultura para agilidade, o líder, ele tem que existir, tá certo? Porque ele é que vai, vamos dizer assim, gerenciar os pensamentos e os sentimentos do seu liderado,
trazer para dentro de si, buscar em cada um qual é a frequência, ele vai descer do patamar dele para poder entender aquela energia que ainda pode ser negativa de cada um dos seus liderados e puxá-lo para níveis mais superiores. Então, eu acredito que, dentro de uma mudança de cultura, você tem que sair, em termos de liderança, bem entendido, você sair da sua ego-liderança para uma eco-liderança, onde se agreguem as inteligências intelectuais, o QI, as emocionais, mas também a inteligência. Nessas premissas, tá certo? Eu creio que realmente você vai ter uma disruptura para um modelo ágil, muito mais ágil, muito mais uniforme, a gente não pode dizer que seja, porque cada um é um, tá certo? Exato. Mas com a consciência de que cada um está usando a sua energia positiva em busca de resultados que serão, sem dúvida, muito melhores. Deixa de existir a figura do chefe, deixa de existir a figura do líder para uma liderança mais transcendente e mais invisível. Você vê, por exemplo, espetáculos teatrais fabulosos. Sim. E aí você pergunta, bom, quem é o líder? Porque o aplauso, ele vai para todos os atores, ele não vai para uma pessoa. E o diretor de cena, ele se funde com os seus atores, os seus liderados para a produção daquele espetáculo e não recebe o troféu sozinho, não recebe o aplauso sozinho. É dividido, né, Fava? É bem dividido. Bom, eu queria dizer para vocês assim, né? No painel Imagem e Credibilidade tem uma certa hora que a gente coloca os nossos convidados na direção que precisa, fala assim, olha, gente, qual é a bússola? É a parte que a gente entrega para vocês, diz assim, qual a direção, para onde, qual é o caminho que eu vou seguir. Então, eu queria dizer o seguinte, fala um pouquinho, Fava, qual a sua bússola? Depois eu vou pedir a bússola para o Marcão, como as considerações finais de vocês nesse conteúdo que está riquíssimo, está muito bom. Antes de mais nada, eu queria, e aí agora eu vou exercitar o que eu e o Marcão tinham falado, aproveita, antes de terminar esse conteúdo, vai aqui, dá um clique, se inscreve no canal e dá um like, que você vai me ajudar muito, Legal aí, Marcão, esse teste foi para você, hein, cara. Vamos lá, Fava, qual a tua bússola? Bom, se eu fosse o dono da empresa, eu teria dois conceitos dentro dessas minhas ideias. Primeira delas, para onde eu quero ir? Essa é a primeira coisa. Para onde eu quero ir? Para onde eu quero levar a minha empresa? Para que patamar eu quero que ela flua? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é como mostrar o caminho. E eu uso sempre de duas figuras. Uma é todo mundo olhar para o sol. Não é como se fosse girassol, né? O girassol é aquela planta que segue a trajetória do sol e está sempre virada para ele. O líder, ele tem que ser um farol. Ele tem que iluminar o caminho através das suas ideias que estão calcadas naquilo para onde a empresa vai ser levada. E, ao mesmo tempo que ele ilumina o caminho, como o sol para o girassol, ele tem que ter também uma função de
de mostrar o caminho, né? Então, ele também agrega, além do farol, não é? De dar a luz, mas de um Waze para mostrar o caminho. E esse Waze, ele tem que trazer junto os seus colaboradores, os membros da sua equipe. Então, isso é feito através do quê? A física explica que é através do magnetismo que atrai, né? Então, ele tem que ser um farol heliotrópico e um Waze magnético. Caramba. Quer dizer, ele mostra os caminhos e ilumina esses mesmos caminhos. E, ao mesmo tempo, ele é como o escoteiro, né? Aquele que vai na frente com o facão abrindo a trilha para chegar lá no objetivo que a empresa quer. Então, existe, assim, todo um misto, né, de conceitos da física, da psicologia, da espiritualidade, que eu acho que são coisas que vão acabar se combinando para você atingir aquilo que você quer atingir. A bússola, realmente, assim, eu não consigo enxergar como um aparelhinho, porque a coisa muda muito de um dia para o outro. Então, você pode ter uma bússola te mostrando o norte num dia, e no dia seguinte, embora ela fisicamente esteja apontando sempre para o norte, você pode ter que mudar o caminho. Então, eu acredito que essa agilidade, ou esse movimento novo, ele tem que passar por um líder com a cabeça muito mais aberta, tá certo? Um líder que não tenha modelos pré-determinados de liderança, tá? Porque a liderança vai passar a ser materializada. Ela não pode ser moldada, né? Ela não pode ser moldada, ela tem que ser autêntica. De acordo com a situação de momento. Não é? Você não tem mais essa previsibilidade que você tinha em fazer dentro de uma empresa um planejamento para 5, 10 anos. Hoje você faz para 3 anos e, olha, já está sendo longo prazo, né, de uma forma assim, mais otimista, tá certo? Então, eu acredito que todos esses conceitos que estão no livro da Lidergia, que está no meu livro do autoconhecimento, e que agora nós vamos mostrar esse outro lado, mostrando essa né, filosofia dos 3 mosqueteiros, do um por todos e todos por um, dentro de uma simbologia mágica, né? Elas acabam se complementando para dizer o seguinte: olha, hoje é o hoje, amanhã a gente não tem certeza. Que bacana, Fava, isso é interessante demais. Você aí fez uma colocação, eu queria perguntar para o Marcão. Não, Marcão, como é que é? Se eu quiser esse livro, onde é que eu acho? De que maneira eu posso ter acesso a esse livro, cara? Porque isso aí pode dar para a gente a bússola. O Luiz deu a bússola, aliás, o Fava deu a bússola, mas eu preciso ter acesso à bússola. Como é que eu faço? Ótimo ponto, Luiz. Ô, Alexandre, ao final da fala do Luiz, quase que eu interrompi para falar: compre o livro, você vai ter aí a sua bússola ao ler. É isso aí. Vai estar disponível no Amazon em breve. A gente está terminando as últimas revisões, porque a gente não para de escrever. O livro estava pronto há 1 mês atrás, e aí fica: vamos colocar mais isso. Nossa, seria bom ter aquilo. Agora nós já colocamos, né? Batemos o martelo e vamos fechar para a gente poder publicar. Provavelmente nós já estamos vendo aí, vislumbrando mais 2 livros, porque não para, as cabeças não param, né? Mas só complementando o que o Fava falou, essa questão de ter um norte, um rumo, é necessário que a gente mude a nossa perspectiva. O rumo está dentro de nós. Sabe, quando a gente fala essa questão de ter um líder, me ocorre muito que hoje está na moda filme de grandes heróis, grandes poderosos, todo mundo ali sofrendo, aí vem o super-herói e resolve aquela situação. Não, tem que parar com isso, é todo mundo super-herói.
Sabe, essa coisa de esperar um salvador, esperar um líder, esperar um mentor. Não, vamos resolver todo mundo junto. Só assim, no caso atual, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar a nossa família, nós vamos mudar a nossa empresa. É tendo esse comportamento de ser ativo, de ser ator, e não ser um pau-mandado na história toda. É isso ok? Aí. Fava e Marcão, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse episódio do Painel Imagem e Credibilidade. Nós Agradeço agradecemos, demais. mas eu só vou pedir mais uma coisa, Alexandre. Fala. Coloca a capa do livro aí, por favor, para o povo conhecer. Eita, e agora? Vamos... Você não está com ele aí, não? Pode colocar. Então, por favor, faça. A casa é sua. Esse espaço é de vocês. Aproveitar para fazer o merchandising. Não tenha dúvida, que isso. Opa! Peraí, que... os três mosqueteiros, como a visão da energia individual pode potencializar a sua organização. Isso é um negócio muito bacana. Só um minutinho. Agora me danei aqui que o software não quer abrir. Enquanto o Marcão vai pôr a capa do livro, Alexandre, isso começou com um ensaio meu, que eu fiz, Sim. E aí eu mandei para o Marcão. E o Marcão falou, não, isso não é um ensaio, isso é um livro. Não é? E aí a coisa tomou um outro rumo. Tomou um outro rumo. Oi? Tomou um outro rumo. Tomou um outro rumo, totalmente diferente. Ele praticamente ele teve uma existência própria. Exatamente. Ele tomou forma. Foi um processo que realmente aos poucos foi tomando forma. E para mim, realmente foi uma coisa assim, meio que inesperada, onde o Marcão acabou colocando uma visão e ampliando muito mais aquele conceito que estava no meu ensaio. Foi uma experiência assim gratificante para mim poder ter conhecido o Marcão e ter tido ele como parceiro nessa empreitada e que eu acredito virá para alguns próximos projetos. Sim, eu não tenho dúvida que isso é uma oportunidade espetacular de ter de trazer uma nova visão. Olha aí, Marcão. Olha aí, vou colocar aqui na tela. Eu só peço perdão que está aqui com o Word, porque o software da edição ele deu um problema. Mas essa é a capa do livro. Ok. Os Três Mosqueteiros, uma nova visão aplicada às empresas. É isso aí, aí, gente. Ok, maravilha. Eu mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui no Painel Imagem e Credibilidade, dizendo a vocês que esse espaço é de vocês. Quando o livro já estiver disponível, por favor, nos deem as informações de onde acessar, etc., que nós vamos ter a oportunidade de falar, de disponibilizar para o nosso público. Agradeço a você, Fava, a você, Marcão, agradeço a todos que estão nos assistindo agora. Eu costumo sempre dizer, quem ganha assistindo o Painel Imagem e Credibilidade é o seguidor do Fava, é o seguidor do Marcão, é o seguidor do Alexandre, do Imagem e Credibilidade, mas quem necessariamente ganha, mesmo que você não siga nenhuma dessas pessoas, você precisa ter acesso a esse conteúdo é feito para você, que precisa necessariamente refletir sobre todos os aspectos e implementar as melhorias na sua vida pessoal e profissional. Semana que vem nós vamos estar aqui com mais uma brilhante entrevista, com mais outro brilhante convidado, ou convidados, né? E, mais uma vez, esse conteúdo vai estar disponível a partir das 21 horas hoje no ICTV, nosso canal no YouTube, a partir das 21 horas. Obrigado, Marcão, obrigado, Fava, obrigado a você que está nos assistindo. Tenha uma boa noite e na próxima semana estaremos aqui mais uma vez. Obrigado a todos.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcão. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos, Alexandre. Você é 1000. Nem é 10, não. Você é 1000. Que isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like. Um abraço isso mesmo. Todos, e compartilhe com seus amigos. E compartilhe com seus amigos. É isso aí. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Até a semana que vem.